Pessoal, exatamente 11h05, já temos 17 participantes, espero que nós atinjamos mais de 30 participantes, com certeza, até mais à frente da reunião, mas em função da precisão do horário, vamos começar. Eu queria fazer um breve histórico de qual é o projeto hoje, depois nós vamos entrar com o Rogério Suzuki, que é a maior autoridade BIM no Brasil hoje, e que tivemos a honra de já tê-lo trazido aqui no nosso Sinduscom alguns anos atrás, e hoje nós trazemos para um projeto definitivo da implantação do BIM na nossa cidade. O BIM ele tem a função de mudar a geração de trabalho na construção civil, desde o projeto da arquitetura, a sua concepção, aos projetos complementares, a orçamentação, ao planejamento, execução e acompanhamento da obra ao longo de sua vida e mesmo no término da obra, na sua demolição, como esses materiais serão destinados. Então, é um processo onde você começa desde o projeto e vai até o término, até a demolição daquela obra. Nós, enquanto Sinduscom, temos feito ao longo dos últimos 8 anos, um trabalho intenso da implantação do BIM. Eu acho que nós, hoje, chegamos num processo de amadurecimento, onde temos a capacidade de realmente implantar o BIM nas nossas empresas, no nossos escritórios de arquitetura, nos nossos escritórios de projetos complementares. Qual é a utilidade do BIM para a construtora? A construtora vai na orçamentação, vai no planejamento, vai na execução e no acompanhamento do processo de construtivos. No processo de arquitetura, o arquiteto se prepara para poder fazer um projeto em BIM conforme o método construtivo que a construtora está fazendo. E os projetos complementares têm a oportunidade de se casar todos eles no projeto de arquitetura para que haja uma compatibilização e resolução dos problemas no projeto e não na obra. Então, basicamente, é a ideia da implantação do BIM nas empresas, seja elas de arquitetura, de projetos complementares ou de construção civil, ou construtoras. Agora, nós queremos dizer o esforço do Rogério Suzuki, o esforço do nosso Sinduscom, em nós procurarmos o SEBRAE, através do Jefferson, que é o consultor do SEBRAE, o funcionário do SEBRAE em Belo Horizonte, e solicitar que houvesse um apoio para as empresas, todas as empresas que fizerem adesão hoje, terão, se ela for micro e pequena empresa, terão um desconto no valor total do custo de 70%. Então, a empresa paga 30% e o SEBRAE subsidia 70%. Então, qual que é o objetivo nosso? É que, no fim do curso e do trabalho que o Rogério Suzuki e sua equipe fizerem, cada escritório, seja de arquitetura, de projetos complementares, ou de engenharia, ou de construção, ele terá o BIM implantada no seu escritório. Então, como o objetivo é muito ousado, e terá um período de tempo, e o Rogério vai nos explicar com muitos detalhes isso, mas eu faço questão absoluta que os senhores, ao término dessa reunião, estejam convencidos que vale a pena fazer a inscrição nesse curso. Tá? Então, eu realmente procurei me alongar um pouco mais para dar um panorama geral, e agora passo a palavra para o Rogério Suzuki, que vai nos fazer uma explanação total do modelo de implantação do BIM nas nossas empresas. Na reunião, nós abriremos para pergunta. Eu não sei se o Rogério quer fazer de forma diferente, fica à vontade para colocar, Rogério. Obrigado, senhor Panayotis. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, a convite do Sinduscom TAP. Já tive a oportunidade, como o senhor Panayotis falou, de estar na cidade, gostei bastante aí da receptividade e tenho certeza que a gente vai agregar valor aí para vocês. Bom, nós estamos gravando essa sessão, então, se houver algum problema ou se houver eventuais pessoas que perderam esse horário,
vocês depois podem ver com a própria Ana Paula do Sinduscom, que ela distribui o link para vocês. Tá? A gente pede que mantenham os microfones no mudo para conseguirem escutar bem. E, à medida que vocês tenham dúvidas, não tem nenhum problema, não tem nenhum tipo de dúvida que se não seja pertinente, pode colocar no próprio chat aí do Zoom, tá? Bom, eu agradeço aí o seu Panayiotis, mas, obviamente, assim, conheço bastante de BIM, trabalho há 27 anos, mas não posso dizer que seja uma autoridade, sou um dos conhecedores, com certeza, né? Trabalho há muito tempo no mercado, trabalhei na indústria manufatureira, design, modeleira, geoprocessamento e depois faz para a construção. Então, trabalhei 16 anos com Autodesk, depois fui trabalhar com gerenciamento de projetos no Primavera, fiquei 3 anos, e desde 2011 faço consultoria BIM, entre outras empresas, por Sinduscom, o próprio Sebrae de Minas. Então, vamos falar um pouquinho. A CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que está liderando esse movimento, já faz anos, já vem investindo na disseminação desse conhecimento. Então, a primeira iniciativa foi essa coletânea, que quem ainda não conhece, convido que faça um download, e aí tem aqui o link ou aqui o QR Code, vocês podem depois com o celular baixar esse material gratuito. Ele é um compêndio com 5 volumes que mostram todo o caminho de como se implementa o BIM, né? E a gente fez um esforço e levou isso desde 2017 a mais de 19 cidades no Brasil. Então, foram eventos presenciais, né, sempre com casa cheia, onde aqui o Paulo Sanches, da Comate, da CEBIC, do Sinduscom de São Paulo, mostrando o case da empresa dele, pessoal no Rio Grande do Sul. Então, foi realmente uma caravana de disseminação do conceito, onde desenvolvedores de software mostravam as soluções, e eu começava o roadshow com essa provocação. Eu falava que não é o peixe grande que come peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. E eu perguntava se você é rápido ou lento, né? Basicamente, esse é uma história de um consultor bastante conhecido de inovação aqui em São Paulo, que ele fala da história da BlackBerry, que é ela que iniciou todo o processo de e-mail, né? Ou seja, a gente teve acesso a trabalhar no celular. Eles chegaram a liderar o mercado, só que, ao mesmo tempo, não conseguiram manter a liderança. E, na hora que eles caíram, a Apple surgiu e dominou todo o mercado. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente, às vezes, está tão mergulhado nos desafios do dia a dia que a gente não presta atenção aos sinais da mudança, né? E, com isso, a gente pode ser surpreendido, já que o mercado agora está mudando muito rápido, né? Então, nós estamos falando de Uber, de Covid, de gerações Y, millennials, etc., e nada vai ser igual como era antes, na construção, né? Então, esse aqui é um quadro do Boston Consulting Group, com o Fórum Econômico Mundial, falando sobre a nova construção, né? Então, a gente está falando de impressão 3D, a gente está falando de materiais avançados, nanopartículas, de realidade aumentada, e assim por diante, e obviamente, o próprio BIM, né? Essa aqui é uma pesquisa que é feita pela NBS, que é um órgão do Reino Unido, e ela pergunta para o público o que se concorda ou discorda sobre o fenômeno da digitalização da construção. E o que ele vai provocar? Vai provocar a maneira de trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é que a gente vai mudar a forma de trabalhar. Segundo, nós vamos aumentar a produtividade, que é o que todo mundo está buscando, e vai transformar a indústria. Ou seja, nós temos uma opção muito clara: ou a gente aceita uma realidade, ou a gente vai ficar fora do mercado, né? E aqui, ontem, teve o início de um evento mundial da Autodesk, e eles já anunciaram que compraram, por exemplo, uma empresa de inteligência artificial. Aqui tem um link para vocês baixarem. Então, só para ter uma ideia, eles investiram $240 milhões para ajudar arquitetos, projetistas de urbanismo e desenvolvedores imobiliários tomarem decisões mais rápidas nos estágios iniciais de planejamento de projeto, né? E o que eles estão usando? Eles estão usando inteligência artificial, o projeto generativo, para
considerando critérios como mapas, terrenos, iluminação, tráfego, vento, zoneamento, tomarem decisões mais rápidas. Aqui, para planejamento e controle de obra, isso aqui é uma startup da Califórnia, que usa o mesmo conceito de inteligência artificial, e ele acrescenta ainda o machine learning, ou seja, cada vez mais o computador toma decisões mais acertadas. E você tenta centenas de milhares de alternativas de plano de ataque em tempo real. Então, o que a gente tem que entender? É fundamental inovar para sobreviver, mas não pode ser de qualquer jeito. Né? Implantar o BIM, né, vocês vão entender que não é uma atividade tão fácil quanto parece. Né? Então, depois do roadshow, a gente fez perguntas, né, para o público, e praticamente 100% entendeu que o BIM melhora a visualização de projeto, reduz problemas, reduz tempo para extrair quantitativo, e assim por diante. Ou seja, os benefícios são claros. Né? O que não é tão claro, ou o que não é tão fácil, é vencer as barreiras para a implantação. E a principal barreira é falta de profissional, né? Falta de conhecimento ou convencimento de vocês e da equipe de vocês. Tá? Então, desse universo dessas cidades, tivemos 917 respostas, e 81% dos que não tinham BIM implantado declararam que pretendiam implantar BIM. A questão é que, apesar de querer, muita gente não sabe por onde começar. Né? Por onde eu começo? Contrato uma consultoria, vou fazer um treinamento, já compro um software, compro um computador primeiro, o que eu faço? Né? Só que a gente tem que entender que o BIM ele é um conjunto de coisas. O software é um pedaço. Só que você tem que ter processos, modelo de gestão dentro da sua empresa para introduzir uma tecnologia em cima. Né? E também você tem que trabalhar de uma maneira regrada, porque vocês vão ver daqui a pouco que o BIM não se faz sozinho. Né? Uma incorporadora, uma consultora, tem que combinar uma série de questões com projetistas. E com isso nós vamos ter que mudar as pessoas dentro de cada uma das empresas. Nós temos que mudar o comportamento, a motivação, porque todo mundo vai reaprender a fazer projeto e construção usando esse conjunto de novas tecnologias. Né? Então, para quem não conhece, existe uma norma brasileira, vigente desde 2011, que fala sobre o termo modelagem da informação da construção, que é o processo, e o modelo da informação da construção, que é o banco de dados de informação. Né? Agora, basicamente, ele é um processo de construção virtual, que a gente constrói um edifício no computador, depois vai para o canteiro. Né? E o objetivo é resolver uma ineficiência que, depois que eu termino o projeto, eu passo para alguém orçar, e esse alguém tem que pegar o arquivo DWG lá e tem que ficar contabilizando tudo em Excel para depois colocar em software de orçamento. E antes de ir para a construção, nós vamos criar um project, né, algum cronograma para fazer a obra, e ele pega esses dois componentes e ele faz manualmente. Existe outra quebra aqui. E aí, quando você entrega a obra, quem vai receber a construção, ele recebe PDFs, ele recebe planilhas, tudo isso de uma maneira desorganizada. Então, qual que é a proposta do BIM? A proposta do BIM é criar um movimento contínuo que agrega valor de cada um que participa do ciclo de vida. Tá? Então, moral da história, ganha projetistas, ganha construtores, ganha orçamentistas, ganha o dono, ganha todo mundo. Tá? Ganha o quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Tá? Então, numa fase inicial, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser rápido e fazer estudo de viabilidade. Então, as tecnologias que a gente usa hoje, não se usa mais estação total, a gente usa drones e scanners a laser, que geram uma informação totalmente diferente para a gente tomar a decisão na compra de um terreno. Né? Então, em um voo de uma manhã, no dia seguinte, a gente já tem toda essa nuvem processada, e essa nuvem permite que a gente tire, por exemplo, curvas de nível, a gente pode fazer levantamento do plano altimétrico, a gente consegue ter, por exemplo, análise de entorno, análise da vegetação, interferência. Tá? Olha o tipo da informação que a gente tem. Né? Então,
e de uma maneira imediata, eu consigo traçar um perfil longitudinal, transversal do terreno, analisar o volume de demolição que eu vou ter que ter, ou ver questões de fundo de vale, favelas, o que seja. Então, é totalmente diferente a maneira como se faz em BIM e se faz hoje, né? O que a gente tem que entender é que isso é muito acessível, né? Existem parceiros nossos que fazem um voo desse por R$ 500, tá? Então, o que a gente tem que entender é que é totalmente diferente, né? Então, a gente consegue fazer estudos de viabilidade, né, a partir daquele modelo. Se eu tiver uma base histórica, eu consigo saber preços, né, do prédio inteiro, né, desde que eu tenho uma base histórica. E eu consigo fazer isso numa escala de cidade, não só na escala do edifício. Óbvio, na fase de projeto a gente usa softwares diferentes. Então, a primeira questão da mudança, a gente vai usar softwares que trabalham em 3D de uma maneira paramétrica que permitem a gente visualizar e simular, né? Então, são duas coisas diferentes. A partir daquela nuvem de pontos, eu consigo gerar um modelo digital do terreno. E eu consigo simular platôs e cálculos de corte a terra em tempo real. Então, esse case aqui, eu vou mostrar vários deles, mostram quando se usa projeto integrado, você consegue ter economias, né? Aqui um outro caso do Prêmio BIM do Sinduscom do Ceará, onde esse empreendimento comercial aplicou o BIM em 10 perspectivas diferentes. E uma das perspectivas, eles fizeram marcação, né, de furação na estrutura metálica e compatibilização. E, com isso, se eles tivessem que chegar no canteiro e abrir esses furos, cada furo custaria R$ 400. Eles acharam 2.800 furos e evitaram um custo de R$ 1.100.000, né? Então, a gente consegue simular o consumo energético do edifício antes de construir, a gente consegue, antes de ir para o canteiro, integrar as informações e analisar as interferências. E isso significa, de novo, em redução de aditivos, né? Então, óbvio, a gente fez construção e projeto a vida inteira, sem isso, né? O que a gente está falando é de um novo patamar que vai nos permitir, por exemplo, olhar a construção de uma maneira transparente, né? E aqui é um estudo de mestrado que mostra quanto custa resolver cada interferência dessa no canteiro. Então, aqui é um estudo de mestrado, que ele levantou o custo de resolver na obra, e ele chegou num custo de R$ 2.900 por interferência, tá? Nesse estudo de caso, eles acharam 1.800 interferências, então, geraria um sobrecusto no canteiro de 5,5 milhões, tá? Tudo bem, você pode ser cético, pragmático e falar, não custa 2.900. Eu, particularmente, acho que é muito. Mas vamos pensar que seja R$ 293. Nós vamos virar uma vírgula para cá. Ainda assim, aqui seria R$ 500.000. Se cada interferência custasse um décimo, aqui seria um décimo, seria R$ 550.000. R$ 550.000, gente, para mim é muito dinheiro, não sei se para vocês, né? Então, o que eu estou colocando, o que todo mundo tem que entender, é que o BIM, ele gera ganhos em todo o ciclo de vida, para todos os envolvidos. Imagina você ter uma condição de extrair um quantitativo em 62,5% a menos de tempo do que no método que você usa hoje, né? Temos clientes nossos de consultoria que já reduziram em 80% o tempo de extração, tá? E não é só reduzir tempo, é aumentar a precisão, né? Então, aqui é um estudo de caso de um colega de mestrado, ele fez a modelagem de um pequeno shopping em 7 dias, e ele modelou os principais itens da CUABC, de elétrica e hidráulica. Ele chegou num orçamento de 130 mil, tá? Só que ele mandou para 2 empresas parceiras, instaladoras, e mandou o projeto 2D. Essas instaladoras orçaram a mesma obra com desvio de 40% e 94%. Tá? Muita gente trabalha com verba em instalações, né? Então, a verba é um cheque em branco. Na verdade, como você não controla, você não compra cotovelos, peças, curvas, né? Assim, você pode especificar 300, né? E o cara pode gastar 200 e você perdeu 100.
E nesse 100 é que você vai recuperar o investimento no BIM. É com essa ótica que a gente tem que pensar, porque é a diferença entre achar e saber, né? Então, aqui, quando eles colocaram a mão de obra, desvio de 120, 149 e 133% da mesma obra. Tá? E a conclusão que ele chegou: a metodologia de orçamentação por parte desses fornecedores não é correlacionada com os quantitativos. Não é correlacionado com o quê? Com que o famoso, eu acho que um shoppingzinho desse, com tantos banheiros, vai dar mais ou menos tanto de instalação. Né? Eu tenho tantas bacias, tantos metros, mais ou menos, de cano de esgoto, e é mais ou menos por aí. Né? Ou fazem por aproximação, por metro quadrado. Né? E a gente está falando de 500 mil de desvio. Né? Então, quando a gente fala em BIM, a gente vai falar de um processo diferente, onde um pilar não é um retângulo, o pilar é um componente construtivo que você transforma e decompõe, né? E ele trabalha integrado com plataformas que medem e precificam ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, eu terminei de modelar uma laje, eu mando para um outro software que ele me extrai automaticamente todas as medições, área de furo, perímetros, volumes de concreto, por exemplo. E nesse outro software eu coloco a base de produtividade, eu coloco insumos, eu coloco minhas CPUs e eu tenho o orçamento. Né? Então, se eu coloco BDI, custo social, etc., eu tenho orçamento. Então, o que a gente está falando é a diferença entre uma pessoa ainda está na calculadora e outro está no computador. Só que o nosso concorrente ele vai estar usando uma tecnologia que ele coloca aqui o macro fluxo da construção, ele determina a linha de balanço, ele estipula base de produtividade, ele faz o acompanhamento da obra com uma plataforma. Tá? É disso que a gente está falando. Né? Quando a gente vai para a obra, a gente pega o mesmo modelo e conecta ao cronograma. Né? Então, aqui é um case conhecido, daqui de São Paulo, da Cinco, do Paulo Sanches, que essa é a maneira como ele faz a gestão, né, do empreendimento. Então, ele coloca a baseline, a linha de base aqui, e aqui é o avanço percebido e medido na obra. Então, se a gente olhar e comparar as duas, aqui, ó, você vê que estava previsto a execução desse trecho da periferia aqui, ó. E aqui eu não tenho. O que isso está me indicando? Atraso de obra. Né? E aí ele vai no detalhe. Enfiação está no terceiro pavimento. A enfiação não está iniciada. Aí a pergunta, por que não começou a fazer enfiação? Porque o fio não chegou na obra. Porque o empreiteiro não veio. Porque não tem o projeto. Certo? Sempre nós temos uma restrição. Agora, depois que eles começaram a fazer esse tipo de acompanhamento, colocaram todo mundo da empresa, uma vez por mês, na mesma sala de reunião, o que aconteceu com a empresa? Ela mudou, né, de um cenário que eu tinha estouros e replanejamentos para um cenário que eu consigo vencer as minhas curvas, né, de previstas de planejamento. Então, a decisão do BIM, gente, é muito clara. Né? Vai ter um nível de empresa que vai estar no BIM e vai ter um outro nível que não vai estar. Né? A questão é qual o nível que você quer estar. Né? Ninguém é obrigado a fazer nada no mercado. Né? E aqui é um recurso que eu consigo fazer o quê? Animar a diferença do planejado e do realizado. E com isso eu já estou vendo que a minha obra está atrasada. Né? É disso que a gente está falando. Então, algumas empresas vão ter essa condição e outras não. Né? Eu posso pegar o modelo e levar para o trator, eu coloco um painel no meu trator, eu carrego o modelo e ele me aponta no painel se cheguei na cota de grade, se eu posso parar de escavar, por exemplo. Né? E depois, na fase de comissionamento, preparando para a gestão e operação, eu faço um manual de proprietário, por exemplo, com vídeos instrutivos para fazer manutenção corretiva, preventiva, por exemplo. Né? E isso, quando eu trabalho integrado, de acordo com esse autor, reduz em 8% a manutenção do meu patrimônio. Então, imagina você reduzir 8% de um orçamento de manutenção para o resto da vida. Né? E esse outro estudo do professor Ricardo,
E, inclusive, ele vai falar no INIC daqui a alguns dias, eu vou fazer a palestra de abertura do evento da CEBIC, e o professor Ricardo vai falar depois. Ele chegou a 32% de diferença, né, de redução do tempo de manutenção. Tá? Então, o BIM está sendo obrigatório em vários países do mundo. O Brasil não é diferente. Em todos os países, a curva de adoção ela vem crescendo. Tá? No Brasil, a gente tem 11% só levantado pela FGV de edificações sendo feitas em BIM. 5,5% de obras de elétrica ou 6,5% de ar-condicionado. Tá? Só que outra pesquisa da Deloitte já aponta um número diferente, já fala em 37%. Obviamente é uma amostra diferente, mas o que é importante entender é que todos os números que a gente tem apontam para a mesma direção. Está todo mundo indo para o BIM. Né? Então, esse aqui é um trabalho que eu tive a honra de participar, eu fui um dos 8 consultores externos do governo federal a contribuir para o desenvolvimento do Plano Estratégico BIM do Brasil. Então, a gente trabalhou de graça para o governo por 8 meses. Aqui está a Raquel da CEBIC, aqui está o professor Toledo, uma série de pessoal da Infraero, DENIT, Forças Armadas, todo mundo para escrever o roadmap. Né? Esse roadmap depois virou lei, que o Bolsonaro assinou esse ano, em 2 de abril, e diz essa lei, o BIM será implementado de forma gradual. Primeira fase, começo do ano que vem, deverá ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia referentes à construção nova, ampliação ou reforma. Tá? Na segunda fase, a partir de janeiro de 2024, para projeto e obra. Então, se você é uma construtora, se você faz obra pública, né, você tem que estar pronto para trabalhar com modelos BIM, porque vai ser obrigado. Se você é projetista, você é obrigado a entregar projetos em BIM. E na terceira fase, em 2028, o governo vai fazer projeto, construção e gestão e operação usando a modelagem. Então, com tudo isso, é importante a gente entender que, obviamente, ele traz benefícios, só que é um processo desafiador, porque vocês vão ver que tem muitas opções tecnológicas e a gente tem que mudar a maneira de projetar, planejar e construir. Tá? E se você é pequeno, você tem um desafio maior, porque as empresas menores não têm a mesma condição das grandes de contratar uma consultoria, e isso é uma barreira. Tá? Então, com isso, depois do Roadshow, a gente fez um projeto em Brasília, que chamava BIM Colaborativo, que a ideia é trazer uma iniciação ao BIM de uma maneira estruturada, só que de uma maneira coletiva. E a gente fez isso com 16 empresas, né, que é esse projeto aqui. Então, em 7 meses, a gente pegou 16 empresas, fez todo um processo. Aqui é o alinhamento conceitual, aqui é prova de conceito com os softwares, para escolha, Autodesk, Bentley, Solibre, PQS, tá? E depois, esse conjunto de empresas definiu as plataformas, foi treinada e fez esse projeto piloto. Tá? Então, essa aqui é a cerimônia de entrega, isso aqui são as empresas participantes, aqui a gente entregando, aqui a menina do Sebrae de DF entregando o certificado, Dionísio da Comate entregando o certificado, tá? E olha o que essas empresas que nunca tinham visto o BIM fizeram. Modelaram e detectaram. Escolheram a plataforma e identificaram pontos positivos e negativos. Avaliação da modelagem. Essa empresa de estrutura nunca tinha feito o fluxo BIM, apesar de ter 20 anos de projeto estrutural. E ter o TQS. Só que o TQS dela estava numa versão 17, uma versão antiga que não trabalha bem no fluxo BIM. Tá? E vários experimentaram plataformas totalmente diferentes. Tinha gente que tinha Revit e tentou com o K-Builder, tinha gente que tinha TQS e tentou com o Eberic e assim por diante, né? Para ver como cada empresa, cada software se comporta no fluxo BIM. E erros acontecem. Aqui é um erro de coordenada. Né? O que acontece? Quando você erra o 00 dos modelos, a instalação saiu fora do prédio. Então, isso, gente, é um aprendizado na prática, que é a mesma coisa que nós vamos fazer no projeto. Tá? Então, imagina, a empresa nunca fez coordenação usando o BIM, isso aqui são os relatórios visuais que ela gerou. Tá? Nunca fez 4D e gerou 4D, nunca fez quantitativo e gerou quantitativo.
Então, uma das coisas que foi mais interessantes da gente participar desse processo é que estava toda a cadeia produtiva, né, envolvida. Não toda a cadeia produtiva, que a gente não tem fornecedores, mas a gente tinha projetistas, construtoras, incorporadoras, pessoal de orçamento. Então, foi muito interessante que a gente conseguiu ver como que o mercado funciona, trabalhando todo mundo em cima do modelo. Primeiro de tudo, é um projeto inovador, né? Eu não tenho notícia, não tenho conhecimento, apesar de ter muitos anos de mercado, de uma iniciativa focada para o micro e pequeno empresário dessa forma. A gente teve a oportunidade de demonstrar isso funcionando na prática. Os clientes tiveram condições de botar a mão nos softwares, trabalhar com softwares, fazer a comunicação acontecer na prática entre arquitetura, engenharia e as próximas fases do processo, que seria eu conseguir chegar na lista de materiais e chegar nos quantitativos o mais assertivo possível. E o projeto BIM colaborativo nos facilitou a adotar a metodologia BIM nos nossos processos, otimizando a partir da consultoria desde o diagnóstico, os processos de trabalho, o conhecimento das ferramentas e a própria exercício, a prática, a gente conseguiu melhorar os processos, otimizar e galgar resultados num curto espaço de tempo. Então a consultoria e o projeto BIM colaborativo veio ajudar nesse aspecto. A gente não tinha nada de conhecimento da área e isso fez com que a gente pensasse na implementação do BIM na empresa. Vimos as possibilidades do BIM e a qualidade dele em relação a controles de projeto, a questão de desenvolvimento também. Foi surpreendentemente bom. A gente já esperava ganhos na utilização da ferramenta, mas a utilização desse BIM colaborativo fez a gente identificar oportunidades de melhoria nas nossas práticas de BIM e mais, abriu várias portas para que a gente ainda aprofunde mais essa utilização. A gente pode entender que o envolvimento dessas equipes fizeram com que eles tivessem subiram um patamar de maturidade, estando preparados para pedir em BIM, contratar em BIM, receber em BIM. Então a gente entende que esse é o sucesso do projeto. Uma felicidade estar terminando o projeto piloto, 7 meses de muito trabalho, contamos com a ajuda mais uma vez do Senai Nacional, o Sebrae DF, que viabilizou a mensalidade de boa parte das 16 empresas, construtoras e projetistas que participaram e concluíram, o apoio fundamental dos desenvolvedores do projeto, de software, que forneceram para a gente os pacotes gratuitamente durante esses 7 meses, permitiu que essas empresas interagissem, cada um nesse curto espaço apresentasse o seu empreendimento em BIM, chegando até, me parece, 4D e algum pedaço de 5D. Uma iniciativa única no país e que a gente espera, com a colaboração desses parceiros todos, continuar replicando em outras cidades. Bom, e com isso a gente chega, a partir desse projeto, ao colaborativo desse ano, né? Que ele está, assim, basicamente, da onde que a gente saiu? A gente saiu exatamente das lições aprendidas do outro, só que a gente tem uma condição diferente, a gente tem uma condição de trabalho remoto como uma realidade, e isso viabilizou mudar o modelo como a gente vai apresentar agora. Então, é uma iniciativa nossa, da nossa consultoria com a CEBIC, junto com parceiros como o próprio Sinduscontap e todos os aliados, o CAL, citados pelo Panayotis, os desenvolvedores de softwares e vocês, que são as empresas. Então, como vai ser feito esse processo? Nós vamos ter grupos, então imagina que Minas Gerais formaria um dos grupos. Esses grupos são compostos por até 25 empresas, que são organizadas em 5 equipes de trabalho. Tá? Esse arranjo, vamos dizer assim, né,
cada um tem uma função, né? Então, nós, a CEBIC, obviamente, é a idealizadora e mentora inicial, só que nós é que desenvolvemos toda a metodologia, técnica, toda a articulação com os desenvolvedores. E, através das parcerias com cada cidade, nós temos arranjos com sindicatos, com associações interessados, né? Então, as inscrições, elas vão até dia 1º de dezembro, né? Depois, nós temos uma fase, na inscrição, vocês vão receber um questionário de avaliação. Depois, a gente tem entrevistas individuais com as empresas, tá? No começo do ano que vem. Um workshop um pouco antes do Natal, agora, a partir do dia 14, que é um workshop de alinhamento conceitual. Então, a gente dá um curso parecido com o curso que a gente deu em Uberlândia da Academia, para alinhar conceitos, para que a gente se aprofunde nas questões de troca de arquivos, o que muda na implantação de BIM em cada empresa. Uma vez que vocês tenham essa visão conceitual, vocês têm condições de buscar a plataforma. Então, em janeiro do ano que vem, vocês vão ter contatos com os fornecedores de software. Cada um vai mostrar o que tem para desenvolvimento desse projeto piloto. E aí a gente forma equipes, né, de 5 empresas que vão desenvolver todo o projeto piloto, que daqui a pouco nós vamos detalhar. Essas empresas são treinadas e inicia-se um processo do projeto piloto, tá? E que se encerra no final de abril. Então, primeiro passo, nós temos que entender o porquê do BIM, o que muda no BIM, quais são os softwares, quais são os desafios, como é que está o mercado, tá? Depois, com isso, a gente vai ter vocês alinhados com o conceito, né? O que é um processo BIM? O que eu vou precisar mudar na minha empresa, em termos de estrutura? Que plataformas que me atendem no meu fluxo, né? Depois, vocês vão... É como se fosse uma grande feira, né? Onde vai ter o stand da Bentley, o stand da Autodesk, cada um mostrando o que tem para desenvolvimento dessas funções. Projeto de arquitetura, projeto de estrutura de concreto, projeto de instalações, coordenação das disciplinas, né? Aquela interposição entre as disciplinas, planejamento usando modelo e orçamento. Esse ano, nós vamos fazer o trabalho de orçamento usando modelo. Então, as empresas vão fazer parte de equipes. Então, imagina que Uberlândia tivesse um grupo de 25 empresas, seriam organizadas em equipes que vão desenvolver, cada empresa, uma atividade específica. E todos vão desenvolver o mesmo projeto piloto, né? Então, depois que vocês escolheram o software, vocês vão ser treinados no software, né? Quem vai dar o treinamento é o próprio desenvolvedor do software. E a nossa consultoria vai dar o suporte técnico e a comunicação entre vocês com os desenvolvedores através do que a gente chama de facilitadores, né? Esses facilitadores são profissionais que têm experiência em BIM e conseguem atender dúvidas imediatas e conhecem questões de projeto e questões de tecnologia, tá? O projeto piloto vai ser algo desse gênero, um edifício comercial, que pode parecer pequeno, mas ele é suficiente para vocês entenderem toda a dinâmica que é sair do 2D para ir para esse mundo, né? Então, vocês vão poder fazer uma prática integrada de projeto, coordenação, planejamento e orçamento, e mais. Cada equipe pode olhar o trabalho das outras equipes, desenvolvendo o mesmo projeto em outras plataformas. Então, imagina, eu sou projetista de estrutura, eu escolhi o Eberic, mas eu estou olhando as equipes do lado usando o TQS. Então, eu vejo o resultado deles, o tempo, né? Então, nós vamos pedir para o pessoal dar os próprios depoimentos, né? Quais foram as dificuldades do software, como é que está sendo o suporte, né? Como é que quais foram os benefícios percebidos, né? Então, imagina que a ideia é que vocês entendam, né, como vocês vão melhorar a qualidade dos projetos. Como é que eu melhoro a qualidade? Um software BIM, ele trabalha de maneira integrada. Então, se eu mexo, por exemplo, numa parede, eu mexo no 3D e eu mexo na fachada. E eu mexo no corte e assim por diante.
Um software BIM permite que a gente extraia tabelas e quantitativas de forma semiautomática. Então, assim, se eu agrego uma cadeira, eu posso criar uma tabela de mobiliário, e ele já sai em tempo real. Toda alteração que eu faço em uma vista se reflete em todas as vistas, em todas as documentações, em todas as tabelas, né? E com isso, né, vocês vão começar a entender qual que vai ser a alteração da rotina no teu escritório para usar essa nova dinâmica. Então, seja você contratante de projetos, né, incorporador ou consultor, seja você fornecedor, a vida de todo mundo vai mudar com essa nova realidade, né? E isso vai gerar impacto, com certeza, no negócio de cada um de vocês. Tá? Então, vai ser desenvolvido um projeto de instalações elétricas, hidráulicas, né? E com isso vocês vão entender, por exemplo, prazos, dificuldades, né? Que vocês vão ter que mexer, por exemplo, nos modelos de contratação para acomodar essa realidade. Tá? Então, aqui já visões do projeto federado, né? Aqui, em outra plataforma, você vai poder visualizar e importar. E todo mundo vai entender como o BIM traz um nível superior de qualidade e compreensão, porque eu corto, eu meço, eu clico, eu especifico, eu visualizo, né? Para todo mundo que vai executar a obra, para todo mundo que vai planejar a obra, todo mundo que vai orçar a obra, fazer qualidade, fazer segurança de trabalho. Tá? As construtoras e incorporadoras vão ter condição de exercitar a coordenação, né? Simular na prática, você receber modelos dos seus fornecedores, federar os modelos e gerar o relatório de compatibilização. Tá? Ao mesmo tempo, vocês vão usar plataformas que vão permitir criar cronogramas, né? E todo aquele 4D que eu mostrei no começo da nossa conversa. Então, vocês mesmos vão ter condições de receber os modelos, criar um cronograma no Project, talvez, colocar dentro da plataforma e simular a obra em 4D. Tá? E, a partir do mesmo modelo, extrair o orçamento, né? Usando softwares que tem a tabela TCPO, tem SINAP, tem o que seja, ou no futuro você pode aprender e colocar, porque vocês vão ficar com essa licença por basicamente quase 4 meses. Então, isso é tempo para que vocês recebam modelos, pratiquem, coloquem bases de custos de cada empresa e façam práticas na realidade, né? Nada vai impedir que vocês usem essas licenças que vocês vão receber para projetos que vocês estejam fazendo, né? E aí, o que acontece no projeto, né? A arquitetura vai modelar o projeto arquitetônico em 2 semanas, a estrutura vai receber o modelo arquitetônico em BIM, em 2D, e vai lançar a sua estrutura, vigas, lajes, pilares, etc. Em 1 semana, vai liberar para o pessoal de instalações, que vai receber os 2 modelos e, por 2 semanas, vai desenvolver o projeto elétrico e hidráulico. Tá? Uma incorporadora, ou construtora, ou projetista, poderá assumir o papel de coordenador, né? E ele vai receber os modelos de todo mundo e colocá-los juntos e detectar as interferências. Tá? Ele vai comunicar essas interferências para os projetistas, que vão revisar os modelos em 1 semana. Tá? Depois, o coordenador vai gerar uma segunda verificação. Tá? E, obviamente, num fluxo real, essa ida e volta continuaria, em teoria, até acabar com todos os conflitos. Tá? Mas, como a gente tem um tempo limitado, esse modelo resultante é passado também para o planejador, que vai fazer o cronograma e o modelo 4D, e para o orçamentista, que vai extrair quantitativo e ligar a bases de custos, né, e composições de serviços dentro de um software de orçamento. Tá? Passado isso, todas as equipes terão depois, ao longo de todo o percurso, gravado depoimentos, fotos, relatórios, atas de reuniões, e a gente vai compilar isso numa apresentação final e uma análise de resultados. Tá? Então, para a comunicação, nós contratamos a melhor plataforma de ensino e aprendizado colaborativo do mercado,
pelo menos no nosso julgamento, a mesma que uma Bayer, que uma Embraer, que uma Volkswagen usa, para servir de repositório de... Nós vamos exibir KPIs, né, de avanço, vamos ter condições de prestar suporte eletrônico, nós vamos disponibilizar os conteúdos, as aulas, os vídeos, os treinamentos, as atas de reunião, e permitir a colaboração das equipes através da plataforma. Os investimentos para projetistas são de 6 parcelas de 1.500, tá? E para as incorporadoras e construtoras ou projetistas que desenvolvam, né, além do projeto, a coordenação, 6 parcelas de 3.000. Né? E como o próprio Panayotis falou, existe a possibilidade do Sebrae subsidiar, desde que a sua empresa se qualifique, se encaixe nos critérios de elegibilidade do Sebrae. Então, tem um teto de receita bruta máxima e assim por diante. Os desenvolvedores que fazem parte são os principais do mercado, né? Bentley, Autodesk, TQS, a Senior tem software de orçamento, a Expert System é o fabricante do Volare, que tem o BIM para BIM, AutoQI, softwares de elétrica, hidráulica e estrutura, Nemetschek com o Solibre, que é um software de coordenação, e o Vectorworks, que é um software para modelagem arquitetônica. Graphisoft com ArchiCAD e Autodesk dentro com toda a linha deles, que é bastante grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um mês de licenciamento Autodesk, no pacote de mais conhecido deles, está falando de quase R$ 1.200 por mês, ou R$ 1.000 por mês. Tá? Isso é o que custa uma licença deles. No caso da Bentley, é algo como R$ 700, R$ 600 por mês. Então, se você está no programa, você vai usufruir dessas plataformas, né? Só isso já dá um retorno para vocês poderem experimentar, né, de uma maneira controlada e com suporte técnico e escolher de uma maneira consciente as plataformas. Então, vocês vão ter uma condição diferenciada para ingressar nesse mercado novo. Nós, enquanto CEBIC e os parceiros, nós vamos cumprir os papéis de agente de transformação da cadeia produtiva. Os desenvolvedores vão ter acesso a clientes pré-selecionados e qualificados para avaliar as plataformas. E o mercado vai ganhar como um todo, né? Uma maturidade e um novo nível de produtividade e qualidade. Então, alguns dos benefícios, capacitação, entrevista de diagnóstico, apresentações de software, tudo isso gravado, licenças, treinamento, um projeto inteiro, né, em termos piloto, e um acompanhamento, além de descontos exclusivos na aquisição das licenças, estão previstos dentro de cada fabricante. Então, vocês terem uma ideia, um fabricante já me falou uma redução de quase 20% para quem participar desse projeto. Tá? Quem está liderando, do nosso ponto de vista da consultoria, sou eu e a Márcia, né? Então, a Márcia é uma engenheira de produção com uma larga experiência em processos de construção. A gente tem 2 consultorias que se fundiram numa consultoria única agora. A gente está trabalhando há 10 anos juntos. E entre nossos clientes, nós temos empresas de mineração, infraestrutura, governo, grandes incorporadoras e construtoras no mercado. Então, podemos dizer que nós somos uma das maiores consultorias de BIM do Brasil hoje. Tá? Então, agradecemos todo mundo que está colaborando, né, nesse esforço, o CEBIC, nossa empresa, todo o pessoal de software, o Guilherme da TQS, o Davi da Nemetschek, todo mundo, né, das plataformas. E aqui tem o link para fazer inscrições, que é aqui no nosso site, tem um formulário. Tá? E, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem passar por e-mail. O Panayotis tem o meu contato, né, no WhatsApp, o próprio pessoal do Sinduscom também tem o contato. E a gente está à disposição aí de qualquer pergunta que, porventura, vocês tenham. Eu acho que, Rogério, muito obrigado, né? Acho que sua explicação foi bastante ampla, bem importante para mostrar à empresa que, a partir do momento que ela contrata essa consultoria, ela terá a ampla
oportunidade de implantar e sair com o seu processo redondo para começar a operar o sistema BIM, seja em projeto, seja em planejamento e orçamento. E, evidentemente, como você disse, só o custo das licenças durante o período de operação, ela praticamente paga o valor, fora que paga e sobra dinheiro, né? Porque se as empresas que se qualificarem, as empresas que têm menos de 4 milhões de faturamento ano, elas estão habilitadas a obter o subsídio do SEBRAE de 70%. Então, eu gostaria, se você me permitir, de abrir para as perguntas. Nós realmente, em determinado momento, conseguimos atingir 29. Hoje, agora mesmo, nós estamos com 29 participantes, então é um sucesso de público essa apresentação. Acho que isso mostra o interesse das empresas no processo, e eu gostaria de abrir para as perguntas. Por favor, fiquem à vontade para perguntar. Pessoal, até aproveitando, nós vamos fazer uma mesma sessão dessa para o pessoal de Porto Velho, o pessoal de Natal, o pessoal de Salvador. Então, assim, quinta-feira, às 18h30. Então, essa sessão de agora está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, e vai ter uma nova sessão depois, amanhã, às 18h30. Tá? Então, se vocês quiserem convidar outras pessoas para conhecer o projeto, mesmo que não seja de Uberlândia, qualquer interessado é possível. Nós vamos formar grupos interdisciplinares e sem limite geográfico, né? Então, obviamente, nós vamos priorizar os arranjos geográficos, até para vocês poderem manter os negócios depois desse projeto, né? No Ceará, as empresas incorporadoras e consultoras estão trazendo os seus projetistas e formando grupos fechados já, né, para realmente virar a chave e eles começarem a operar em BIM. Então, isso é muito interessante como uma possibilidade. Você já tem parceiros de negócios aí de anos, né? Então, se você é projetista e uma incorporadora ou consultora amiga de vocês não participou, convida também que vai ser bom para todo mundo. Rogério, pode falar, por favor. Rogério, Rogério falando, tudo bem? Tudo jóia. Com relação só uma dúvida, com relação a drones, hoje, assim, o que a gente ouve no mercado é que a precisão de levantamento topográfico através de drone não é, assim, tão exata quanto estação total. Isso aí pode impactar no futuro, para frente, no desenvolvimento do projeto? Como é que... Claro. É que existem graus de captura e você tem correções, né? Então, você tem maneiras e técnicas que, você tem uma ideia, você chega a 4 milímetros de precisão. Tá? Então, não existe incorreção. O que existe é uma má técnica na captura e depois no processamento dessas informações. Agora, depois eu posso sugerir nomes aí de um parceiro meu que trabalha com isso e ele dá aulas de como você compra o drone, como você introduz o drone na empresa. Então, essa é a grande vantagem de estar dentro de um grupo desse, né? Você vai aprender nesse fórum. Se essa tua dúvida aparecesse, todo mundo que está dentro desse grupo vai se beneficiar desse conhecimento. Então, é uma grande comunidade que vai aprender junto, né, ajudado pela gente que já está ajudando as empresas a fazer, né? Então, existem sistemas de retificação e correção geométrica, existem técnicas específicas para fazer a captura. Tá? Okay. Pode ter certeza, Rogério, que assim, é infinitamente melhor a qualidade de um levantamento topográfico feito por drone do que por estação total. A própria tecnologia... imagina, você consegue, em uma manhã, abrir o modelo e já extrair, por exemplo, perfis lá, medir volumes de escavação. Então, você pode usar até o drone para fazer acompanhamento de escavação, para ver, não ficar medindo caçamba de caminhão, como a gente costuma fazer, né, porque você tem diferentes coeficientes de empolamento de terra, certo? Com o drone, não. Você faz um voo e você tem um volume percebido. Aí, no dia seguinte, você faz outro voo, a diferença do volume, ele já te dá em relatório. E ele já te dá um dashboard de produção. E aí você começa a ver se você vai chegar no final
do teu prazo estimado de escavação baseado na curva de produtividade, baseado na cota que ele está atingindo, do perfil que você tem que chegar, nos platôs que você tem que chegar. Então, assim, é outro nível de campeonato. Quem trabalha em BIM tem outra condição de fazer projeto e obra, sem dúvida nenhuma. Ok. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, eu gostaria de citar também que nós temos aqui na nossa cidade já a empresa trabalhando no BIM para a criação de objetos BIM. Então, uma determinada indústria local aqui de móveis fabrica 130 modelos de móveis diferentes, mesas, cadeiras, chaiselong, etc. E essa empresa local de Uberlândia, ela faz a criação dos objetos BIM. Então, nós já temos inteligência aqui na cidade para isso acontecer. Então, isso estou só colocando essa questão para dizer a vocês que o mercado já está começando a trabalhar. Nós tivemos recentemente uma obra pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, aqui no SESI Roosevelt, da nossa cidade, e toda ela já foi licitada em plataforma BIM. Então, o BIM não está mais distante de nós, ele está na nossa porta, e o que o Rogério disse, as empresas terão diferencial de trabalhar ou não com BIM, né? Eu acho que isso faz a diferença de você permanecer no mercado e crescer no mercado, né? Continua aberto para perguntas, por favor. Alguém está querendo falar, não está com o microfone aberto. Por favor, fique à vontade. Bom, pessoal, dentro do próprio link que você fizer a inscrição, a pré-inscrição lá, a gente devolve com o regulamento do programa. Tá? Esse regulamento tem todas as condições, as condições do que você tem direito, o que você tem de dever. A gente também vai mandar para vocês um PDF com esse resumo da apresentação e também vai mandar o link dessa gravação. Quer dizer, depois de tudo isso, ainda assim, tendo dúvidas, é só passar dentro daqueles e-mails de contato ou meu celular, a gente consegue esclarecer aí depois da sessão. Tá? Fiquem tranquilos. A gente já fez uma vez, existe uma condição aí fantástica para vocês mudarem de patamar, e realmente é uma continuidade daquele esforço que a gente fez lá atrás, né? A gente mostrou que o BIM existia, agora a gente está dando o caminho de como implantar. Né? Então, existe aí uma condição fantástica aí para vocês entrarem nesse mundo aí. Rogério, eu gostaria de te perguntar uma coisa, uma escritório de arquitetura, ele se inscreve, né? E aí vai implantar, durante o curso, as licenças para ele poder trabalhar fazendo o curso. Ele tem direito, nesse momento, a quantas licenças para poder implantar no escritório dele? Durante a fase de treinamento, ele tem direito a 2 licenças. Duas licenças. A fase do projeto piloto, a 1 licença. Tá? Só para poder esclarecer para todo mundo. Isso. Agora sim, gente. Se ninguém tem pergunta, eu gostaria de dar mais um minuto para quem tem alguma pergunta e depois eu vou passar para a próxima ação. Por favor, alguém mais alguma pergunta? Eu tenho aqui uma pergunta. Pois não, Zé. Rogério. Oi. Rogério de novo. Acho que a grande dúvida da maioria vai ser definir a escolha do software, né? Mas isso, Rogério e Zé, o que acontece? Existe, você sendo um projetista, você vai escolher se você vai fazer elétrica, hidráulica, ou estrutura ou arquitetura, certo? E aí vão ter a oferta dos parceiros, dos desenvolvedores. Depois dessa oferta, vocês vão tirar dúvidas com eles e com a nossa equipe. Se vocês quiserem aconselhamento para tentar facilitar a busca de vocês, porque a nossa ideia não é induzir ninguém a nada, é só alertar questões. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou um escritório de interiores, né, e eu faço bastante imobiliário sob medida, etc., trabalho com designs orgânicos, etc.,
eu recomendaria ele olhar o Vectorworks, por exemplo, que dentre as plataformas que estão lá, é uma que mais dá suporte a esse tipo de geometria, né? Então, assim, é esse tipo de dica que a gente vai dando, né? O software de planejamento, por exemplo, são muito diferentes em conceito, né? Então, o da Autodesk tem algumas condições, o da Bentley tem outras, e a gente vai ajudar vocês a falar, ó, cuidado com isso, ó. Esse aqui tem essa condição, esse aqui não tem. Qual que você quer? Esse custa tanto, esse custa tanto, né? Porque, óbvio, existe um risco na escolha, né? Quem nunca errou? Você já comprou roupa e se arrependeu, já comprou carro, notebook, celular, o que seja. Agora, com o software, o que a gente busca é minimizar a chance de errar. Por quê? Se você errar, o que acontece depois, na vida real, é que você vai fazer treinamento, fazer biblioteca, fazer todo um fluxo, depois se arrepender, né? E o que a gente quer com esse projeto é minimizar esse risco, dando as dicas para vocês, tá? Então, fora isso, vocês vão estar acompanhando as outras equipes. E não é só a equipe de Minas Gerais, vocês estão olhando todas as outras equipes do Brasil trabalhando. E vocês vão poder entrar em contato com os outros participantes. Aí você fala assim, ô, meu, o que você está achando do TQS aí para o piloto? Ah, putz, aqui eu estou tendo muita dificuldade. Ah, não, está indo muito bem, né? Então, nós vamos ter uma comunidade desenvolvendo o mesmo projeto e a chance de conhecer parceiros novos, fornecedores novos de projeto, fornecedor de obra, né? Isso vai ser fantástico aí para a cadeia produtiva. Ô, Rogério, você gostaria de abrir? Pode falar. Uma empresa só, vamos pegar, por exemplo... Mais alto, por favor, Cied, está baixo. Mesmo entre uma empresa só, Está melhor. Vou tirar aqui, peraí. Mesmo numa empresa só, você tem opções de programa. Então, você tem lá da Autodesk, por exemplo, que é até onde eu sei, o Light, né? E você tem um programa que ele tem mais colaboração ali, mas ainda dentro da arquitetura, ou seja, 2 computadores podem trabalhar ao mesmo tempo. E tem também aquele Full, que ele já faz uma relação com os complementares. O que acontece é que cada um deles tem um preço de mensalidade diferente, né? Assim, chega a ser, sei lá, 10, 20 vezes mais caro em relação ao mais simples. Então, eu acho que nós vamos ter essa dificuldade de escolher, né, os escritórios de arquitetura vão ter dificuldade, inclusive, de implantar esse software mais completo, né? Por quê? Porque, igual o nosso escritório, que trabalha com arquitetura e coordenação, né? Para ele implantar com software mais completo, o custo dele muitas vezes inviabiliza. E a construtora, será que ela vai bancar esse projeto? Vai bancar esse valor? O mercado banca isso? Como é que a gente implanta uma coisa cara, sendo que o mercado nem sempre paga? Porque eu estou tem que começar com o pequenininho, né? Começar o pequenininho, correndo o risco de escolher errado, né? Pelo que eu entendi, a gente pode escolher e depois, puxa, o do ArchiCAD era melhor, né? Então, assim, esse curso vai dar para nós elementos para escolher menos errado, assim, tentar acertar, porque, de repente, existe no mercado um fornecedor. Alô, Zé? Sumiu? Alô? Alô? Ficou sem som, Zé. Bom, Zé, o que eu posso te colocar, né? Risco é aquela coisa, você saiu de casa, está passando um risco. Não existe, né? O que a gente tem é que mitigar os riscos. Qual é a forma? Né? Primeiro, entendendo a tua realidade em termos de projeto e expectativa. Tem que entender o que você quer, o tamanho de obra que você faz, o tamanho da tua equipe, né? Então, durante o projeto, a gente pode te ajudar a escolher, se baseado nesse teu negócio, a gente iria para tais plataformas, porque é o que a gente vê e é o que o pessoal tem reportado, assim, ganhos e retorno, né? Porque, assim,
quando você fala que a gente precisa saber se o mercado vai pagar mais pelo projeto, né, o que a gente entende é o seguinte, via de regra, aí é um dado que eu passaria lá no workshop, mas, por exemplo, o mercado tem pago entre 15% a 30% a mais do mesmo projeto em BIM em relação ao 2D. Isso no mercado em geral, tá? Existe uma expectativa por parte dos contratantes que é reduzir essa diferença até ficar igual ao 2D. Só que aí é uma opinião minha, do Rogério, tá? São coisas de valores diferentes. Então, eu vou brincar. Vale mais um Civic ou vale mais uma BMW? Certo? Vale mais um Apple iPhone ou um celular Xing Ling? Os dois falam, os dois andam o carro, né? Agora de formas diferentes, né? Então, assim, se eu tenho uma premissa que eu extraio quantitativo com 80% de tempo a menos, é justo que eu pague mais por esse produto que eu estou recebendo. Se eu dou mais horas homem para o projetista modelar e eu exijo que ele coloque informações para a minha empresa, eu acho lógico que eu te remunere para isso. Por quê? Porque senão essa relação não se sustenta, entende? Tudo, só que os dois lados têm que entender a mesma coisa. E é por isso que a gente vai fazer esse trabalho de alinhamento conceitual. Porque senão fica uma conversa de maluco, né? O cara quer comprar a BMW pagando o preço de um Civic. Não existe, né? São coisas diferentes para produtos diferentes e resultados diferentes. Agora, quem já fez BIM, quem já está fazendo BIM, sabe do que eu estou falando. E eu estou há muitos anos implantando isso todos os dias nas empresas. E o que a gente faz é promover a aproximação entre contratante e contratado, para que os dois entendam a mesma coisa, porque senão fica uma conversa de louco, né? Quando eu quero pagar R$1.000 por um iPhone 12 lá, que nem saiu ainda. A Apple vai olhar para minha cara e falar, desculpa, você não é cliente para a Apple. Tudo bem, né? Só que como eu sei que eu não consigo comprar um iPhone por R$1.000, eu já vou numa loja diferente. E o BIM é a mesma coisa. Cada um de vocês tem que entender as diferenças entre trabalhar do jeito atual e trabalhar em BIM. Não tem certo nem errado, né? Tem gente que vai trabalhar no BIM com produtividade alinhada ao mercado moderno e tem gente que vai continuar no 2D, né? O que eu entendo que a vantagem competitiva que se cria para quem está em BIM, ela é muito superior em prazo, em qualidade, em visualização, em tudo. Só que eu, que estou há quase 30 anos fazendo isso, eu já vi muitos casos, e vocês nunca viram, né? E o que vocês precisam fazer? Conhecer, entrar nesse mundo para ver, né? Agora, casos não faltam no mercado em termos de relatório, de ganhos, né? Eu mesmo fiz agora uma palestra num seminário de BIM do Sinduscon de São Paulo, na sexta-feira, posso mandar um link para vocês. Tem N lives que estão acontecendo de BIM para reforçar o que eu estou falando, né? Então, é assim, gente, vocês têm que encarar a decisão de entrar no BIM como uma decisão de negócio, não é uma decisão tecnológica. Vocês têm que pensar que empresa que eu quero ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, né? Que mercado que eu quero estar. Porque vai criar uma divisão, é como se fosse a Série A e a Champions League, tá? Você quer jogar lá com o Messi, você tem que investir. Não, para mim tá bom a Série A. Beleza, né? Só que cuidado, né? Porque o que acontece? Os melhores projetos, as melhores empresas, né? O dinheiro mesmo vai estar rolando na parte de cima, não na parte de baixo, né? Então, se eu tenho um competidor que ele consegue incorporar melhor, construir melhor, projetar melhor, é disso que a gente está falando, né? Só que não adianta eu falar isso para vocês têm que presenciar, e é por isso que esse projeto traz para vocês a chance de aprender fazendo. E vocês vão ver, na hora que vocês desenharem uma parede, colocarem uma porta, e essa porta ser orçada, vocês vão ver a diferença que é fazer isso em 2D e ficar contando quantas portas eu tenho, em vez de tirar isso do modelo, né? Ou planejar a partir do modelo autoral de vocês.
Então, assim, é muito diferente. E todo mundo que fez BIM não volta para o 2D. Né? Dificilmente acontece isso. Eu queria aproveitar essa intervenção do Zied para dizer que esse momento aqui, é um momento de ligação entre os projetistas e as construtoras. Né? Exato, exato. E também ressaltar mais uma coisa, que uma vez que a sua biblioteca estiver pronta, Zied, eu vou falar com você com convicção, o Rogério pode me abalizar ou não, de que o seu tempo de execução de um projeto será reduzido, no mínimo, em 30% em relação a um projeto em 2D. Por favor, Rogério, me repreenda se eu estiver errado. Não, Panayotis, eu trabalho há 27 anos. Né? E, assim, por que eu entrei nessa área? Eu tinha um escritório de arquitetura. Só que na hora que eu comecei a introduzir o AutoCAD no escritório, eu falava assim, nossa, esse troço é muito burro. Por que é burro? Porque eu vou lá, coloco uma porta na planta, eu tenho que colocar a porta na elevação, no corte e na tabela de esquadrias. Eu falei, não pode ser assim. Né? Computador, para mim, tem que pensar, não sou eu que tenho que pensar, eu sou ser humano, eu tenho que pensar em questões funcionais. Isso. E aí, o dia que a gente teve contato com a primeira plataforma de projeto, a gente entendeu a diferença. Porque nessas plataformas, eu apago a porta, ele apaga em todos. Não sou eu que tenho que ficar conferindo prancha por prancha. Né? Então, só essa condição, se você pensar o tempo que você faz de criação versus retrabalho, hoje, já justifica mudar de plataforma. Entende? Então, assim, para um projetista, é muito diferente. Para um construtor, ele vai receber essa informação, é muito diferente. Então, assim, pode ser que você sobreviva ao mercado sem BIM? Pode. Não vou dizer que não. Né? Mas mal e mal comparando é o cara que está no nanquim versus o cara que está no CAD. Eu não conheço ninguém com um escritório de produção grande trabalhando na prancheira. Não conheço. Agora, que existe uma tendência de quanto mais você aprende, mais rápido você fica, né? E as plataformas estão cada vez mais ágeis. Essa também é uma outra realidade. Né? Existe uma curva de aprendizado, sem dúvida, você vai ter que mudar o teu mindset, a tua maneira de pensar, mas depois que você entendeu isso, você não volta atrás. Eu posso te garantir que ninguém volta atrás. Eu queria aproveitar a Angélica Spirandelli, que está no DEMAI também, que é o setor público, DEMAI é nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, para ver se ela tem alguma dúvida ou poderia se expressar. Fica à vontade, Angélica. Tem o Humberto também. Ainda? Não, o Humberto está com a mão levantada aqui. Pois não. Pois não, Humberto. Se a Angélica não tiver nada a falar... Então, ok, Humberto, pode falar. Ué, será que não está escutando? Bom, gente, já são 12h20, nós temos compromissos aí, todo mundo. Agradeço aí a oportunidade, Panayotis. Estamos à disposição, tá? Só um minutinho, Rogério. Vocês. Sim. Rogério, pode fazer uma última perguntinha? Antes de encerrar, Rogério, só um segundinho. Antes de encerrar, eu gostaria que aqueles que gostariam de fazer pré-inscrição levantassem a mão, porque eu já queria contabilizar quantas pessoas que nós temos para poder iniciar. Eu gostaria de colocar a nossa empresa à disposição já, e eu queria ver quais outros que gostariam de colocar a empresa também à disposição para poder fazer uma pré-inscrição. Por favor. Excelente. Ok, Zied, Rogério Funaro. Cibele, por favor, poderia anotar? Edgar Arruda. Quem mais? Gente, não se esqueçam que vocês só pagarão, se vocês se qualificarem, vocês só pagarão 30% desse valor que o Rogério anunciou aí. Então, é muito importante essa visão de vocês, por favor. Gente, nós não conseguimos formar uma turma aqui em Uberlândia com esse número, precisamos de mais gente. O Newton está perguntando, eu gostaria de falar meu posicionamento como projetista. Newton, você quer abrir aí o microfone? Oi, está ouvindo? Sim. Beleza? Sim.
O problema maior do BIM é porque ele é um pulo muito maior do que o Nankin para o CAD. O Nankin com o CAD, você simplesmente transcreveu o seu desenho. O problema maior para os projetistas hoje é que o BIM depende da forma que é executado. Então, quanto melhor você entender o material, quanto melhor você entender o processo construtivo, a evolução no BIM é muito mais rápida. E como projetista hoje, uma das coisas mais importantes para você não vender um Civic como uma BMW é um BEP bem definido. Você tem que definir seu nível de detalhe, você tem que posicionar tudo que você está entregando. Aí sim você consegue ter um projeto que tem futuro, porque hoje não adianta. A maioria do pessoal se preocupa com um projeto legal. Parou daí para frente a responsabilidade, eles o proprietário vão deixando tudo para frente. Então, eu acho que isso deveria ser pensado antes, desde o processo inicial, um BEP bem desenvolvido, um processo bem desenvolvido, e dali para frente você minimiza todos esses riscos. Concordo, Milton, em gênero e número. E assim, óbvio, né, gente? Existe, né, uma curva, né? Muita gente, quando o Milton falou em BEP, nem sabe o que é. O BEP é o BIM Execution Plan, o plano de execução BIM. Ou seja, é uma diretriz que se estabelece entre contratante e fornecedores, né? E ele coloca nesse documento quais são as condições de fornecimento. Então, por exemplo, eu quero, né, uma alvenaria de vedação com o nível do bloquinho, da verga, da contraverga. Então, isso aí é um nível de desenvolvimento de 400. Tá? Agora, para isso, cada um tem que determinar prazos, condições de entrega, fornecimento, etc., que fazem parte dessa curva de conhecimento. Agora, se você não tem esse conhecimento, você não consegue jogar nesse jogo novo que está se configurando aí no mercado. Com esse projeto, você vai ter o alinhamento conceitual, o contato com as ferramentas e vai ter o exercício prático. A partir daí, você sai da inércia. Não vou dizer que o projeto vai ter condições de implantar o BIM na tua empresa como uma consultoria 1 para 1. O que eu estou falando é que vai ser N vezes melhor do que você se lançar com o peito e a coragem para tentar implantar o BIM sozinho. Tá? Isso eu posso garantir. Tá? Gente, então, devido ao avançado da hora, nós responderemos as perguntas, depois o Rogério responde as perguntas a quem for demandado via chat. Isso, eu vou botar meu e-mail aqui no chat, tá? E esse aqui é o meu WhatsApp. Gente, fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? O site, lá tem bastante informação também, né, de datas, etc. Nós vamos encaminhar pelo Sinduscom todas as informações importantes, e para fazer a pré-inscrição é só entrar no site e preencher o formulário, e aí eu vou monitorando junto com o Panayotis aí, para a gente tentar. E vocês façam também essa inscrição para a gente poder ter o pedido de apoio do SEBRAE, né? Precisamos habilitar as empresas que têm capital menor, faturamento menor que 4 milhões, para poder se habilitar no subsídio do SEBRAE. As que não tiverem essa condição, elas se inscrevem e pagam os valores normalmente. Ok. Panayotis, agradeço muito aí, gente. Agradeço a oportunidade, estou à disposição, toda a nossa equipe está à disposição. Ok? Ok, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado a você, Rogério. Como sempre, muito disponível para nos ajudar. E a Uberlândia tem a expectativa de poder formar a turma necessária para poder trabalhar com esse projeto, que eu acho que é o patamar de mudança das empresas no sentido de prestar um bom serviço. Como você falou na Champions League e no Grupo A, eu acho que devagarzinho o Grupo A pode desaparecer, né? E aí ele não tem como trabalhar. Sim. Bom dia a todos. Obrigado, gente. Nós realmente conseguimos atingir o número de 30 participantes. Foi excelente. Obrigado a todos. Bom dia.